Olá, bem-vindo ao sermão online do dia 21 de agosto de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você neste instante. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e antes de mais nada vamos aos recadinhos de sempre. Estamos nas redes sociais e você pode nos encontrar pelo nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelas nossas páginas no Instagram e no Face. E se precisar entrar em contato conosco, também pode fazê-lo pelo DDD 16 99461 1717, que é o nosso WhatsApp. Dito isso, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos esclarecer algumas coisas, né? Nós vamos falar hoje sobre família consagrada. E quando nós conversamos e meditamos a respeito desse assunto, desse tema, semana passada, que foi, né, na verdade, o título e o tema da semana passada, nós tivemos um baita problemão técnico do qual, apesar dos nossos testes, esse problema veio a acontecer. Ou seja, quando nós mudávamos de câmera, o som sumia. E nós acabamos tirando o vídeo da semana passada por conta disso do ar, porque é um vídeo que não foi eficaz para divulgação da palavra de Deus. E, portanto, o que nós vamos fazer é falar desse tema novamente, para que não haja nenhum prejuízo na compreensão da palavra de Deus e na meditação da palavra de Deus. Então nós vamos de novo tratar do mesmo tema, né, o tema que está ligado à família e estava ligado à questão de Dia dos Pais, né, como eu já expliquei para vocês em outras ocasiões. Então, hoje nós vamos falar novamente sobre família consagrada. Você que já acompanhou o outro vídeo, nós vamos meditar no mesmo texto, Hebreus 9, de 1 a 5, e esse texto diz assim para nós: Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo, na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos completamente dependentes de Ti, Senhor, e nós precisamos do Senhor nesse instante, para que o Senhor nos fale, e nos fale com poder. É isso que nós Te pedimos, Pai querido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então, quando a gente pensa nos utensílios do tabernáculo, nós temos o candelabro logo aí na sua tela à esquerda, nós temos o candelabro de 7 braços, né, que era o candelabro que ficava nesse tabernáculo. A mesa e os pães da proposição, logo embaixo, né, na verdade os pães não eram nesse formato, tá? Esse formato é um formato muito mais nosso do que deles. Mas vai ser bom para a gente simbolizar assim os pães, já vale. No meio, né, na coluna do meio, nós temos o altar com um incenso. Não era desse jeito também, tá? Mas também vale para simbolizar. Embaixo nós temos a figurinha aí da Arca da Aliança. Do outro lado nós temos 3 itens aí, que é
a urna com o maná, o cajado, que era de Arão e que floresceu, e as tábuas da lei, que eram aquelas tábuas dos 10 mandamentos. Pois bem, esses foram os utensílios que foram colocados, né, no tabernáculo, seja na parte mais externa, o santo lugar, ou na parte mais interna, o santo dos santos. Para você que não sabe o que é um tabernáculo, o tabernáculo era uma tenda móvel, né, um templo móvel, ele era uma tenda. E quando precisava mudar o templo, esse templo móvel, essa tenda de lugar, era só desfazer, recolher a tenda e ir com os utensílios para outro lugar e montar essa tenda novamente no lugar designado por Deus. Então o tabernáculo nada mais é do que um templo em forma de tenda, um templo móvel que Deus tinha mandado Moisés fazer. Dentro dessa tenda tinha esses utensílios. E, portanto, vale a pena a gente parar para pensar quais são os significados, né, desses utensílios, antes de a gente começar a falar propriamente de família. Lembrando que cada um desses utensílios eram utensílios usados para o serviço de Deus e, portanto, utensílios consagrados ao Senhor. Quando a gente fala do candelabro, o candelabro aponta para algumas coisas. Primeiro, o candelabro vai apontar para a ação do Espírito Santo na nossa vida, de modo que a nossa vida precisa ser conduzida pela luz do Espírito Santo. A gente vê isso lá em Zacarias 4:6, quando tem esse candelabro e na visão do profeta Zacarias, ele diz assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, quando a gente olha para esse candelabro, a gente pode se lembrar dessa profecia e pode entender que essa profecia também nos ajuda a olhar para o candelabro como uma vida que vive conduzida pelo Espírito Santo de Deus, pela luz do Espírito Santo de Deus. Também em Apocalipse 1:20 vai ter a presença desses candelabros também, simbolizando a igreja. E querendo ou não, o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5 que os seus discípulos são a luz do mundo. A igreja é nada mais, nada menos do que a comunidade dos discípulos do Senhor Jesus e, portanto, a igreja é também luz do mundo. Quando a gente vai para os pães vão simbolizar o alimento espiritual. E o alimento espiritual sempre vem da palavra de Deus. Então, o nosso pão espiritual, o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. O altar de incenso, a gente percebe lá em Apocalipse 5, capítulo 5, e também em Apocalipse capítulo 8, que o incenso e a fumaça do incenso, o altar do incenso, simbolizam a oração dos crentes. Então, quando nós olhamos essa questão do altar de incenso, o incenso fumegando ali, é a oração dos crentes. A Arca da Aliança vai significar, simbolizar e apontar para a presença e a glória de Deus. O maná, que era um produto, né, que caía do céu enquanto Israel estava peregrinando no deserto, né, eles tinham poucos recursos, pouca coisa para comer, e nesse processo Deus fazia cair esse floco vindo do céu como um orvalho, né? E com esse floco, eles juntavam esses flocos que caíam, colhiam isso cada manhã e faziam pães, faziam bolos para eles poderem comer. Em Números 19, a gente tem também falando da vara, né, ou do cajado que floresceu, nós temos aí a autoridade de Arão como sacerdote, como origem da linha
de sacerdotes de Israel, a autoridade dele e o chamado dele questionados. E então Deus manda cada um dos homens ali dispor dos seus cajados. O cajado que florescesse era a confirmação de que aquele era que tinha a autoridade sacerdotal. E foi justamente o cajado de Arão, irmão de Moisés, que floresceu, confirmando na frente de todas as pessoas que ele e os descendentes dele foram chamados e escolhidos para o sacerdócio, para exercer sacerdócio diante de Israel. E nós temos aí as tábuas da aliança, significam a lei de Deus, com todos os mandamentos que existem, né, e foram propostos na aliança entre Deus e o povo de Israel. Tábuas essas e mandamentos esses que deveriam ser obedecidos. Então nós temos esses significados aí, esses apontamentos. Quando nós falamos de elementos, os utensílios como elementos de consagração, e consagração da nossa família, né? Esses significados como algo que vai trabalhar a nossa consagração e faz de nós pessoas que buscam a consagração, buscam uma vida dedicada a Deus, nós podemos relacionar justamente esses significados com a nossa vida. E mais, né? Aqui, nesse momento, nós vamos falar desses utensílios ligados não só à nossa vida, mas à da nossa família. Então, por exemplo, uma família que busca a consagração, uma vida de consagração a Deus, é uma família que busca a orientação, a condução do Espírito Santo na sua vida. Uma família que busca uma vida de consagração a Deus é uma família que busca ter também comunhão com a família de Deus, a igreja. Então, comunhão com a igreja, quando você quer uma vida consagrada, é importante. Uma família que busca uma vida de consagração a Deus é uma família que se alimenta da palavra de Deus. Uma família que busca uma vida de consagração a Deus é uma família que ora. Uma família que busca uma vida de consagração a Deus é uma família que tem prazer na presença de Deus, na companhia de Deus. Uma família que busca a consagração, uma vida de consagração a Deus, é uma família que depende e confia o seu sustento não na sua capacidade, no seu trabalho, nos seus negócios, mas na poderosa mão de Deus. É claro que as pessoas na família precisam trabalhar, isso é bíblico, mas, em última análise, quem sustenta a família é Deus. E o sustento, portanto, da família precisa ser colocado nas mãos de Deus, e essa família que busca a consagração, ela também é uma família que então depende de Deus para o seu sustento. Uma família que busca uma vida de consagração a Deus é uma família que serve ao Senhor com alegria. Porque uma vez que esse cajado de Arão envolve um chamado, uma vocação para servir ao Senhor de maneira sacerdotal, a Bíblia também vai dizer que na nova aliança todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, uma vez a gente tendo essa salvação em Cristo Jesus. Pois bem, se cada um de nós, crentes em Cristo, somos sacerdotes também de Deus, então o que nós precisamos é usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, todos os nossos recursos para servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Então, uma família que busca essa vida de consagração é uma família que serve ao Senhor com alegria, com os seus dons, os seus talentos, os seus recursos. Por fim,
Uma família que busca uma vida de consagração é uma família que, alimentando-se da palavra de Deus, como nós vimos no pão, obedece à sua vontade descrita nas Escrituras Sagradas. É uma família que obedece a Deus. Tudo isso é muito bonito e pode parecer que nós estamos trabalhando aí com famílias perfeitas, né, completas, aquela família doriana, né? Mas não, existe questões que a gente precisa entender. O contexto das nossas famílias não são ideais, ou não é ideal. O contexto nem sempre é aquilo que nós gostaríamos ou que faz parte do nosso imaginário enquanto família cristã. Por quê? Porque existem famílias que estão separadas, existem famílias em que os casais são separados, são divorciados. Nós temos famílias onde os filhos estão, sei lá, perdidos nas drogas. Nós temos famílias onde metade da família é de Jesus, a outra metade não se rendeu ao Senhor Jesus. Nós temos famílias em que todo mundo da família é descrente, só uma pessoa que é crente. Nós temos pessoas que moram sozinhas. Quem é a família? A família é aquela pessoa dentro daquela casa, né? Nós temos famílias que têm problemas com vícios, famílias que têm problemas com violência. E aí a gente pensa assim, rapaz, como então uma família desestruturada vai viver essa consagração? Pois bem, existe um segredo para isso. Começa de você. Você que está me ouvindo. Não adianta você falar assim, mas meu marido não é crente, minha esposa não é crente, meus filhos não são crentes, meus filhos estão perdidos, porque só eu na minha família sou crente, porque eu sou sozinho. Enfim, parte de você o desejo da consagração. Para crescer para a sua família, precisa primeiro começar por você. Então, seja você aquele que busque essa vida de consagração. Se você é uma pessoa numa família onde existe violência, seja você o exemplo de consagração. Se seu cônjuge não é crente, seja você o exemplo de vida de consagração. Se você tem tido problema com os seus filhos, seja você aquele que dá o primeiro passo para a busca da consagração. Seus pais não são crentes, você vive com eles e eles não são crentes, parte de você o primeiro passo para uma vida de consagração. Não importa qual seja o problema da sua família, talvez sua família seja totalmente fora do prumo, não tem importância. Seja você aquele que vai começar a buscar a consagração para a sua vida. E a partir de você, de uma vida dedicada a Deus, de uma vida dedicada à consagração a Ele, aí sim, aí a gente precisa ver o que é que Deus vai fazer a partir de você para abençoar a sua família e para que você seja o canal da graça de Deus para abençoar a sua família, para ser o agente de cura, para ser o agente de restauração, para ser o agente da graça de Deus na sua família. Então, longe de mim querer dizer que essa mensagem e esses itens que nos levam a uma vida de consagração ao Senhor, que isso é só para as famílias bem estruturadas, que têm poucos problemas. Não é. Não é. Isso também não quer dizer que essa mensagem
não se aplique a você, que espera tanto dos outros membros da família uma consagração que não vem. Portanto, eu digo para você, não importa quão desestruturada possa ser a sua família, começa por você, o querer a consagração e o querer ser o agente da graça de Deus para o restante da sua família. E que seja assim, tanto comigo quanto com você, para a glória de Deus e para a ação de Deus na nossa família. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor as nossas famílias, as pessoas que compartilham do mesmo lar que nós, Pai. O Senhor conhece os problemas, o Senhor conhece as intenções, o Senhor conhece onde essa família foi bem sucedida, onde essa família fracassou. O Senhor sabe das nossas famílias os principais problemas, as coisas terríveis que possam ter acontecido ou está acontecendo nas nossas famílias. Mas em tudo isso eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos dê o total desejo de viver uma vida consagrada a Ti, a começar por nós mesmos, Pai. Ajuda-nos a sermos pessoas que te buscam de todo o coração, se alimentando da Tua palavra, obedecendo à Tua vontade, orando em todo o tempo no Espírito, Senhor Deus, sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus, servindo a Ti com alegria, Senhor Deus, e convivendo com o Teu povo com amor e compromisso, Senhor. Que a Tua presença seja sempre uma presença querida entre nós, desejada entre nós a cada instante, Pai. Nessas coisas e muito mais é que nós te pedimos que a nossa vida seja transformada de acordo com a Tua vontade, alinhada de acordo com a Tua vontade, sintonizada, conectada à vontade do Teu coração, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai querido. Amém e amém. Queridos, nós estamos começando a semana e, portanto, vão ao longo dessa semana para que vocês sejam bênção na família de vocês, no mundo ao redor de vocês, com uma vida consagrada ao Senhor, Deus de todo o universo. Que Deus abençoe cada um de vocês.